de hoje eu vou falar sobre uma teoria que vai mudar completamente a forma de como vocês veem a franquia Madagascar da DreamWorks. Madagascar não é apenas uma ilha exótica cheia de animais divertidos, mas sim um além, onde as almas dos animais mortos vão parar, e o responsável por tudo isso é ninguém mais ninguém menos que Morty, o Lemuri, fofo e obcecado pelos pés do Rei Julian. Sim, vocês ouviram direito, Morty é o deus da morte e Madagascar é o seu domínio. Quer saber como isso é possível? Então continue assistindo esse vídeo até o final. Mas antes de começarmos, tu tá ligado o que tem que fazer, né? Dá aquela acusada no like e se inscreve no canal. É rápido, simples e fácil. E não custa nada pra vocês, né? Mas pra gente, isso tem um valor absurdo, porque mostra pro algoritmo do YouTube o quão é relevante o nosso trabalho, beleza? Então conto muito com o apoio de vocês. Vambora! No início do primeiro filme de Madagascar, quando os animais dos zoológicos de Nova York invadem o metrô e são capturados pelos humanos, eles não são atingidos por armas de choque, mas sim por balas de verdade. Isso significa que eles morreram naquele momento, e tudo o que acontece depois é uma espécie de viagem para o além. O cruzeiro de navio seria uma metáfora para a travessia do rio Sting, na mitologia grega, que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e Madagascar seria o destino final das almas dos animais. Mas como podemos ter certeza de que os animais morreram mesmo? Afinal, eles parecem estar bem e sem ferimentos depois de serem capturados. Bom, existem alguns indícios que podem sustentar essa ideia. Primeiro, como eu falei acima, são as armas usadas pelos humanos. Elas não parecem ser armas de dados tranquilizantes. Segundo, os animais ficam inconscientes depois de serem atingidos e não acordam até estarem dentro da caixa do navio. As caixas em que eles são colocados têm a etiqueta que diz Wildlife Reserve Kenya, o que indica que eles seriam enviados para um lugar onde poderiam viver em liberdade, como se fosse um paraíso para os animais. Além disso, a viagem de navio pode ter vários significados simbólicos. Por exemplo, ela pode representar a passagem do tempo entre a vida e a morte, já que os animais ficam vários dias no mar sem saber onde estão indo. Ela também pode representar a separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, já que os animais deixam para trás tudo o que conheciam e amavam no zoológico. E ela também pode representar a purificação das almas dos animais, já que eles passam por várias provações e desafios durante a viagem. Madagascar não é o além inteiro, mas sim uma parte dele, onde as almas dos animais são aprisionadas por Morty, que é o ceifeiro disfarçado de Lemuri. Morty não é uma criança. Ele pode parecer uma criança, agir como uma criança, soar como uma criança, mas ele tem no mínimo entre 35 a 50 anos de idade. E isso não é brincadeira. Morty tem uma aparência fofa por fora, mas por dentro ele se mostra muito mais sinistro. Ele tem um histórico de casamento perturbador. Ele não tem uma, nem duas, mas sim 11 ex-mulheres, e todas estão mortas. Ele também está envolvido em uma natureza alucinada e obcecada pelos pés do Rei Julian. Morty é um personagem muito misterioso e poderoso na franquia Madagascar. Ele é um Lemuri da espécie Microcebus, que é um dos menores primatas do planeta, e ele tem uma aparência fofa e inocente, mas também é irritante e obsessivo pelos pés do Rei Julian. Ele é um dos membros do Círculo Real do Rei Julian, junto com Maurice e Clover. Ele tem habilidades sobrenaturais e pode resistir ao chamado dos deuses do céu. Esses deuses do céu são entidades que aparecem na série Ohio King Julian, que é um spin-off da franquia. Eles são frutas gigantes que flutuam no céu e atendem às orações dos habitantes de Madagascar, mas eles não têm poder fora da ilha, o que sugere que eles são criações de Morty para enganar e controlar as almas que ele captura. Mas como Morty captura as almas dos animais, e por que ele faz isso? Bom, talvez Morty tenha algum tipo de influência sobre os humanos que matam os animais, ou talvez ele consiga atrair as almas dos animais que morrem naturalmente ou por acidente. O fato é que ele consegue levar algumas almas para Madagascar, onde ele as força a participar de um jogo doentio e divertido para ele. Ele manipula as memórias e personalidade dos animais para fazê-los acreditar que eles sempre viveram na ilha, ou que eles chegaram lá por algum motivo plausível. Ele também cria situações absurdas e perigosas para testar os limites das almas e ver como elas reagem. Um exemplo disso é a dinastia do Rei Julian. Na série Ohio King Julian, nós descobrimos que o Rei Julian é o 13º do seu nome e que ele herdou o trono de seu tio, o Rei Julian 12º, que foi devorado por forças. Mas será que isso é realmente verdade? Ou será que Morty simplesmente escolheu Julian para ser o rei
e inventou toda a sua linhagem e história. Talvez o Julian nem seja parente dos outros Lemures e Morty apenas o fez acreditar nisso. Talvez Morty goste de Julian porque ele é divertido e imprevisível e por isso ele o protege dos perigos da ilha. Ou talvez Morty tenha algum plano maior para Julian que nós ainda não sabemos. Um outro exemplo é a chegada dos 4 protagonistas da franquia, Alex, Marty, Melman e Gloria. Eles são as almas mais valiosas que Morty já conseguiu capturar e por isso ele os trata de uma forma especial. Ele os coloca em situações extremas, como enfrentar fossas, vulcões, piratas e caçadores. Ele também os fez viajar para outras partes do além, como a África e a Europa, onde eles encontraram outros animais mortos, mas ele sempre acaba voltando para Madagascar, porque é lá que Morty tem mais poder. No terceiro filme, ele se junta ao grupo do circo, onde desempenha novamente um papel menor, mas acaba atirando em do Boys como uma arma tranquilizante. Ele é bobo às vezes, racional em outros momentos e meio desequilibrado, e é isso que o torna questionável. Basicamente, o que os filmes mostram é uma coisa: Morty não é mortal. Nosso querido amigo é indestrutível. Ele parece malicioso a princípio no avião, talvez seja uma das suas personalidades alternativas, mas depois ele o rasga e faz com que os motores falhem, levando à queda do avião. Quando ele presumidamente volta para a personalidade tola e inocente de Morty, ele cai e mergulha milhares de metros no oceano e não morre. Ele é perseguido por um tubarão branco e consegue escapar, embora o tubarão o persiga desesperadamente também em terra. Morty não morre, o que é a primeira peça crucial para a teoria, que a partir desse ponto pode ser desenvolvida ainda mais. Já deixa nos comentários se você quer uma parte 2 dessa teoria. Mas por que Morty faz tudo isso? Qual é o seu objetivo? Bom, talvez ele nem tenha um objetivo específico, além de se divertir e se sentir poderoso. Talvez ele seja um ser solitário e entediado, que precisa de companhia e entretenimento. Talvez ele seja um ser cruel e sádico, que gosta de brincar com as almas dos animais. Ou talvez ele seja um ser incompreendido e rebelde, que desafia os verdadeiros deuses do além e cria seu próprio mundo. Seja qual for o caso, uma coisa é certa: Morty é o deus da morte e Madagascar é o seu domínio, e os animais que vivem lá estão à mercê de sua vontade. Mas me diz aí, galera, o que vocês acharam da teoria? Vocês concordam ou discordam? Vocês têm alguma outra teoria? Deixa nos comentários. Comenta também, galera, se vocês querem uma parte 2 dessa teoria, beleza? E claro, se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquela acusada no like e se inscreve no canal. Ative o sininho para que você não perca nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? E lembrando, isso é apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo. E corta!